Olá, sou Jamile Âmbar, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória. Estamos aqui hoje para fazer uma aula sobre equilíbrio ácido-base. Nós vamos falar um pouquinho, do potencial hidrogênico e da gasometria arterial. Uma aula bem introdutória. Nós vamos falar um pouquinho de como acontece a acidose e a alcalose. É uma aula bem interessante para quem está iniciando, está tentando compreender como analisar estes desequilíbrios ácido-base. Então, eu preparei para vocês um conteúdo muito dinâmico, que depois dessa aula, o que vocês tiverem de dúvidas, perguntas, podem mandar pelo meu canal. Inicialmente, nós vamos falar então dessa gasometria, esse exame sempre colhido, analisado em pacientes adultos ou pediátricos, ou até mesmo neonatal, que estão em situações de unidade de terapia intensiva, internados, e através da análise desses exames, de diversos outros, porque é só um exame complementar, ajuda em decisões da fisioterapia, em decisões médicas sobre condutas. Mas nós não iremos falar agora sobre doenças nem sobre essas condutas, apenas entender o que acontece quando eles estão alterados, uma acidose ou uma alcalose. Bom, quando nós pegamos o exame de gasometria, o que tem ali? Tem o potencial do hidrogênio. Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha, já está marcando aqui para gente, eu vou escolher a corzinha aqui vermelha, o pH, pH é esse potencial, a quantidade ali de hidrogênio que está sendo liberada. Através do que? No plasma sanguíneo. Nós vamos também olhar a PaCO2, que é a PCO2, que é a pressão parcial do gás carbônico, e também o HCO3. Lembrando, que a PCO2 ela está sempre ligada a um órgão que é o pulmão, funcionamento pulmonar, e HCO3, que é o bicarbonato, ao funcionamento renal. A saturação de oxigênio é em relação à quantidade de O2 ofertada. O ar que respiramos tem 21%. A partir de então, qual oxigenação? Nós vamos comparar, o quanto está sendo ofertado, se está alto ou baixa, e o que devemos fazer depois para estar ajustando esta oxigenação. Não só a saturação, como também a PaO2. Mas isso é para uma outra discussão. Agora nós vamos nos atender aqui ao pH, a PCO2 e HCO3. Olha só como essas setinhas, esse esquema que eu preparei aqui, vai deixar mais claro, mais objetivo e buscando simplificar também a compreensão, tá? Então, vamos lá. O bicarbonato, ele é diretamente proporcional ao pH. Então, sempre que tem aumento do HCO3, que é do bicarbonato, vai acontecer também um aumento do pH. Então, olha só o que acontece aqui, Aumentou o bicarbonato, também aumentou o pH. Então, sempre que eleva o pH, ele vai para um meio mais básico. Aqui, esse meio mais básico é uma alcalose, o meio mais alcalino. Em relação a PCO2, sempre que eleva o gás carbônico, essa PCO2, ele vai ser inversamente proporcional. Então, haverá uma queda do pH, ou seja, ele vai ficar mais ácido, acidose. Então, ele vai para o meio da acidose. O que nós falamos aqui, então? Que nós temos o bicarbonato e que nós temos, nós dizemos aqui, eu tenho o bicarbonato e eu tenho o CO2. Tanto o bicarbonato e o CO2, eles compõem um sistema, que é chamado sistema tampão bicarbonato. Então, nós temos diversos outros sistemas tampões, que são fundamentais aí para o funcionamento, para o controle e funcionamento do nosso organismo, mas também é tema para uma outra aula. Desses dois elementos aqui que eu quero
destacar para vocês que o HCO3 ele é base. O que quer dizer? Que ele sendo base, nós estamos falando então de um sistema mais que ele recebe mais íons de hidrogênio, ou seja, né, ele entra mais no sistema de alcalose. Então, repetindo aqui, o HCO3 base é a base do sistema. O bicarbonato é a base do sistema, pois ele recebe mais íons de hidrogênio. E o CO2, ele é mais ácido, porque ele libera mais íons de hidrogênio. Então, qual que seria a resposta compensatória quando ocorre, né, liberação ou retenção desses íons de hidrogênio? O sistema renal ou o sistema respiratório, ele irá entrar numa resposta para que haja uma compensação, para que não desloque esse pH muito inferior ou muito superior, que os níveis muito inferiores ou muito superiores podem, né, levar até a comprometimento vital. Então, através, né, dessa liberação ou desta retenção, o bicarbonato ele vai, né, ser liberado ou vai ser retido, assim como o hidrogênio, ele pode ser excretado ou pode ser retido para que haja um equilíbrio, né, uma compensação nestes distúrbios. Então, a resposta de um distúrbio metabólico, ela é respiratória, ou seja, seria uma hipo ou hiperventilação. Em relação a este pH, o que nós vamos ver aqui, né? pH. E os valores de referência que nós consideramos, de acordo com os laboratórios, é sempre importante estar analisando, né, o que é normal, quais são os valores de referência. O nível inferior 7,35, o nível superior 7,45. Então, dentro desses níveis, nós dizemos que ele está, né, dentro das referências normais. Sempre que houver uma queda abaixo de 7,35, acidose. Sempre que houver uma elevação acima de 7,45, alcalose, ou seja, né, nós já vimos isso aí, alcalose mais base, acidose mais ácido. Então, vamos falar da parte metabólica e depois da parte respiratória. A acidose metabólica, ela vem sendo analisada, né, quando a gente olha o pH. Então, se tem uma acidose, eu já sei que o pH ele caiu. E qual foi a disfunção? Metabólica ou respiratória? Aqui eu vou ver que é metabólica porque BIC, o HCO3, também caiu. Então, eles são diretamente proporcionais. Quando cai o HCO3, cai também o pH, acidose metabólica. Qual que é a resposta compensatória do organismo? É uma, né, do sistema pulmonar, do sistema respiratório. Ele vai tentar compensar essa queda aqui, realizando uma hiperventilação. Quando o sistema hiperventila, ele está aumentando a frequência, ele vai lavar CO2, ou seja, o objetivo é diminuir a quantidade de CO2, ou seja, ele vai tentar retornar o pH para um nível mais alto, fazendo uma resposta compensatória. Já na alcalose metabólica, a gente falou, né? Eles são diretamente proporcionais. Então, aumentou aqui o HCO3, também aumentou o pH. Então, alcalose metabólica. Sempre que tiver, né, essa situação de estar elevando os níveis de bicarbonato, a resposta compensatória do sistema respiratório é ao contrário, né? Então, ele vai fazer uma hipoventilação. Por que essa hipoventilação? Ele reduz um pouquinho a frequência a fim de tentar reter o CO2, ou seja, de elevar o nível de CO2. Então, sempre que eleva o nível de CO2, ele vai tentar trazer o pH para
a normalidade, para baixo, né? Para o meio mais acidótico. Falando um pouquinho agora da parte respiratória. Ele é inversamente proporcional. Então, para olhar a parte respiratória, eu vou analisar aqui o CO2, tá? CO2. Sempre que eleva o CO2, o pH cai, inversamente proporcional. Dá para ver aí as setinhas no slide. Então, o meu pH caiu, eu estou em acidose. O CO2 subiu, acidose respiratória. E qual que é a resposta compensatória nesse caso? É uma resposta renal. O rim, ele vai tentar, né? Ele começa a reter bicarbonato ou ele começa a excretar mais ácido. E posteriormente vai acontecer uma elevação do bicarbonato na gasometria, ou seja, elevando para tentar elevar também o pH, né? Então, tentando compensar aí. Quando esse distúrbio, né, ele muda agora para uma alcalose respiratória, olha só, né? Então eu sei que é alcalose porque o pH aumentou. E é respiratória porque o CO2 está baixo. Então é inversamente proporcional. Cai o CO2, eleva o pH. Nesse caso, o que o rim vai fazer? Ele tenta excretar bicarbonato. Por quê? Excretando bicarbonato, aumentando, né? Essa quantidade vai tentar também fazer esse movimento oposto, ou seja, se o pH está alto, ele vai tentar reduzir este pH, trazer, compensar para ficar dentro daqueles valores de referência. Bom, o que eu tinha para passar para vocês nessa aula de hoje são esses conceitos básicos. Espero ter colaborado bastante. Para quem ainda tiver dúvidas, pode fazer perguntas aí, né, no meu canal, nas minhas redes sociais. E inscreva-se no meu canal, me acompanhe, que teremos muitas aulas ainda pela frente. Muito obrigada a todos vocês.